Fala galera, Tomás aqui, começando mais um podcast da Gen Mafia, o podcast que traz jovens obcecados para contarem sua história. Estamos aqui com o Nicolas, meu grande amigo. Fala aí, Nick, como é que você tá? Fala pessoal, tô animado aí para a conversa que a gente tem hoje e a gente tem aqui o Buca também. Dá um alô aí, Buca. Fala pessoal, tudo bem? Prazer estar aqui, pô, e agradecendo aí todo mundo que está escutando a gente, vendo a gente. Boa. Então, como sempre aqui, a gente vai contar um pouquinho das nossas histórias e hoje nosso convidado é o Bulka, talvez o cara mais novo a acompanhar os deals do SoftBank, tirando o filho do Marcelo Claure. Então, sem mais delongas, ô Rafa, conta como começou a sua história, um pouquinho de seus primeiros passos e como a sua carreira foi desenrolando ao longo do tempo e a gente vai colocando nossos inputs e construindo a história junto com você. Fala aí, como é que foi? Não, vou pegar aqui então um gancho bem do começo, então, quando eu estava no colegial, que acho que foi quando eu comecei a perceber que, putz, gostava de inovação, gostava de tecnologia, foi quando eu realmente quis ir atrás para aprender mais, né? Então, eu fui no meio do ensino médio, bem no meio mesmo, na verdade, do segundo colegial, eu fui morar em Boston um ano, e lá foi, putz, uma inovação, uma descoberta para mim. Acho que essa é a melhor palavra, porque aqui era 2016 na época, então a gente não tinha as impressoras 3D. Esse é o melhor exemplo que eu gosto de dar, porque putz, sempre ficava só imaginando, conversando com meus amigos, pô, imagina, você pode imprimir agora um objeto, era uma coisa de outro mundo pra gente. E eu cheguei em Boston na escola que eu estava estudando e, putz, uma das salas lá, você tinha duas, três impressoras 3D, né? Eu falei, caramba, nunca tinha visto uma, imaginava em fazer alguma coisa com uma, agora eu tenho três à disposição para ficar brincando e criando tudo que eu quero. Então, acho que foi aí o primeiro start assim que me deu para querer descobrir mais de inovação, querer descobrir mais de tecnologia e estar acompanhando esse mundo, né? Mas, putz, de lá para cá eu decidi ir para a GV, então me formei na GV no meio do ano passado. E dentro da GV eu decidi fazer o curso de administração muito porque eu não tinha certeza, né, onde eu queria ir. Eu sabia que eu queria trabalhar com inovação, mas não sabia se eu queria, putz, empreender, se eu queria trabalhar com investimentos, ou se até, putz, não queria trabalhar nada disso, mas sim numa empresa de tecnologia, sendo alguma coisa mais relevante na parte de programação, algo assim, né? Mas também não segui por esse lado. No fim, eu fui pelo caminho mais padrão de fazer a liga do mercado financeiro, focando no mercado financeiro, só que sempre faltava alguma coisa para mim, né? Então, eu sempre fiz os 3 primeiros semestres ali do mercado financeiro, fiz projetos, putz, bem hardcore de finanças, mas sempre com aquele questionamento na minha cabeça do e algo a mais, né? Eu fiz agora esse projeto, fiz um valuation, fiz aqui uma tese de investimentos, mas daqui para frente o que acontece? Como que pode trazer mais coisa? E, putz, isso sempre me incomodava bastante, até o ponto que eu decidi largar ali no mercado financeiro para ir para a liga de empreendedorismo, e isso muito se casou com uma ideia que eu tive de empreender no meio da faculdade também. Então, vou tentar só fazer um parênteses não muito longo, mas só para explicar a ideia. Era eu e dois amigos que a gente estava discutindo que era uma época que o cashback estava muito estourado, todo mundo falando de cashback, tinha AME digital, a Caixa estava criando a carteira digital deles também. Então, você acaba tendo aí muitas inovações nas carteiras digitais, né? Podendo chamar de inovação, mas a gente percebeu que nesse mesmo tempo muita gente estava querendo entrar na bolsa, né? Querendo começar a investir. E você também tinha essa parte de ativos digitais que eu digo corretoras digitais, né? Não criptomoeda, nada disso. Então você tinha essa digitalização do mundo de investimentos também. E a gente pensou, pô, por que não juntar esses dois mundos, né? Você tem uma grande camada de cashback entrando agora, uma grande camada de novos investidores entrando no mercado, porque a gente não cria um conceito de investback, que era um conceito que já existia nos Estados Unidos, muito pela Acorns que tinha trazido, e a gente decidiu testar, falando, pô, vamos testar dentro da GV se vai dar certo. Só que qual que era o principal problema aí dessa ideia? Era, pô, quem vai confiar em três, assim, eu falo três moleques, né, que na época a gente tinha 19 anos, quem vai confiar em três pessoas, assim, jovens para investir o dinheiro delas, sendo que nem elas são confiantes em investir com o pessoal mais experiente. Então, essa sempre foi uma dor que a gente teve e quando a gente decidiu um pouco mais a fundo, falar com o XP, falar com o BTG, falar com assim, instituições financeiras grandes, passou um tempo e a gente recebeu uma notícia de um amigo nosso que o Brasil Jordan tinha acabado de publicar. Putz, XP lança cartão Investback, que era justamente a nossa tese. Passou uma Aham. semana, o BTG lança cartão Investback. Então foi Então vocês deram uma montanha sorte pra russa. cacete. Vocês deram sorte pra cacete. E começaram no mesmo período que a galera toda vindo pro mercado.
Pô, exatamente. Eu não sei se foi sorte ou azar. Já me falaram que foi azar de não ter seguido atrás com a ideia e não ter ido a fundo. Ô, ô, Mas, ô, ô Buca, uma curiosidade que eu tenho é, eu vejo muita gente criando empresa, desenvolvendo ideia, criando MVP dentro da faculdade ainda. E uma curiosidade que eu tenho com relação a como foi sua escolha de acertar os sócios ou de trazer amigos ou pessoas para desenvolver a ideia junto com você. Como foi seu processo de falar, meu, essa pessoa pode ser minha sócia, porque ser sócio é muito além de ser um amigo, é uma pessoa que você vai confiar e investir seu tempo junto. Como é que você escolheu essas pessoas no começo da sua carreira, da sua jornada, assim? Como é que foi seu processo de tomada de decisão? acho que eu vou dar duas respostas para esse questionamento. Né? Putz, uma foi, putz, lá atrás, eu era muito novo, então não tive muito um processo racional, até científico, assim, para a escolha de um sócio, muito mais, putz, pô, ter uma mesma ideia, gostamos das mesmas coisas, vamos lutar para tentar fazer junto. Acho que foi muito mais um push também do pessoal da Liga de Empreendedorismo, de, putz, você ser solo founder é bem mais complicado do que você ter um time de cofundadores, né? Então, quando eu decidi empreender na faculdade, não teve muita ciência por trás para ser 100% transparente. Mas aí, que eu falei que eu ia dar duas respostas, hoje em dia eu já vejo que, putz, você tem uma você tem que ter uma conexão, assim como você falou, putz, de ter um outro sócio. Ele não é só um amigo, não é um colega de trabalho, mas sim uma pessoa que você pode confiar em qualquer momento, né? Então, acho que você tem que ter dois tipos de confiança. Uma é, putz, aquela pessoa, ela vai fazer o que foi pedido para ela, porque está no prato dela, vocês combinaram que cada um vai fazer o seu, e você confia que ela tem a capacidade de executar aquilo, né? E o outro ponto, desculpa, e o outro ponto é a questão da confiança de, putz, eu confio que aquela pessoa também sabe que vai fazer o melhor para a empresa. Então não vai trazer nenhum benefício a si próprio, não quer bypassar alguma coisa assim, sabe que o bem maior não é nem eu nem ela, mas sim a instituição que a gente está criando. Falando sobre sócios, acho que eu consigo trazer uma conexãozinha rápida sobre o que a gente conversou no último podcast também. Para quem escutou o último episódio, eu trabalhei na área de jogos e no começo eu tinha um servidor de Minecraft. O projeto acabou sendo bem sucedido, a gente teve uma receita relativamente bem alta e eu tive muita sorte de encontrar um sócio muito bom online. Eu não conhecia o cara, a gente não tinha contato antes e acho que compartilhando alguns aprendizados do que me ajudou nessa época, além dos pontos que o Buca acabou de trazer, é que eu e ele, obviamente, a gente começou a conversar ali, a gente sentiu que no começo a gente tinha valores alinhados, mas acho que um ponto principal, além de valores, é ter incentivos alinhados. Então, o que você está buscando com o projeto? Qual que é a visão? Qual que é a missão, né? Um certo propósito que você tem para aquele projeto? E ver se o seu sócio tem um incentivo alinhado com o seu. Acho que isso ajudou muito a gente. Eu acabei trabalhando com ele por 5 anos seguidos, nunca tive problemas e foi uma sociedade bem legal. Então, esse ponto de incentivos alinhados, e quem traz isso muito também é o do Bugras, da Brex. Então, ele já falou bastante sobre isso, justamente por ter o sócio dele trabalhando desde o Franceschini, desde a época da Pagarme. Então, acho que eles tiveram bastante sucesso e são dois sócios que admiráveis assim para se estudar. Fala aí, Tô. Ô, Rafa, e aí seguindo ali nisso que o Nick falou e tal, conforme você foi passando a sua história e jornada, que você passou por alguns outros lugares, acho que é legal você passar cronologicamente também, mas você sente que se em algum momento você for empreender essa sua percepção sobre qual é a pessoa que você vai colocar para construir junto foi mudando e foi maturando conforme você viu sócios e pessoas criando negócios juntos, tipo, num nível extremamente alto de performance, seja SoftBank, seja Upload. Como que essa sua maturação de carreira fez a sua cabeça mudar com relação a isso e concatenando com quais foram seus aprendizados e seguindo a sua história? Não, putz, eu acho que até vou pegar um gancho já, a experiência que eu tive no próprio SoftBank, então, só fazer essa ligação, eu saí da GV, eu acabei indo trabalhar na Stone, fiquei um ano lá rodando a Stone, a companhia inteira próxima do Augusto Lins, que era o presidente.
E, putz, depois que eu sentia um pouco de falta desse mundo de investimentos que eu queria testar, fui para a 39A, que era uma venture builder, onde eu conheci os três sócios do SoftBank Early Stage, que é o Rodrigo, o Marco e o Norberto. E acabei indo com eles para o Abrindo SoftBank Early Stage. Mas, putz, eu vou pegar um gancho assim até com um time de fundadores que é que eu fiz um investimento numa health tech, uma, uma health tech barra health tech, não, uma health tech com foco em cursinho para residência. E, putz, pegando até um gancho do que o Nick falou agora, de você sempre estar até alinhado com as pessoas, com as expectativas do que vocês querem criar, qual instituição vocês querem ter lá na frente, esse time de fundadores. São três médicos que, putz, decidiram começar a fazer aulas para cursinhos de residência. E assim, são realmente três médicos, né? Então você para pensar, eles não têm o maior conhecimento de business, não têm o maior conhecimento de tecnologia, o que eles conhecem é de medicina e dar aula. Então, quando a gente começou a conversar com eles, a gente já identificava alguns problemas no time de fundadores, no sentido, putz, precisa de alguém mais experiente em marketing, precisa de alguém mais experiente em tecnologia. Você tinha vários desses gaps e os três fundadores, o CEO, o COO e o CMO, sempre super abertos a dar um step back, fala, putz, se eu não sou para essa posição, deixa eu me tirar daqui, eu vou para outro cargo onde eu faço uma utilidade melhor, tenho mais utilidade do meu tempo, e outro a gente traz um especialista para essa área. Então, acho que casa muito com o que você falou, putz, o que você falou, Tom, agora, do qual foi essa maturação que eu tive na escolha do meu sócio. Eu acho que tudo isso que o Nick falou, putz, é super relevante e tem total importância para você escolher seu sócio. Eu acho que também tem essa parte de, putz, você saber até qual o limite do seu sócio e você saber respeitar esse limite, né? Então, eu acho que isso vai acabar criando uma certa admiração pela pessoa, que eu quero dizer com isso, né? Porque quanto mais tempo você vai trabalhando com alguma pessoa, você vai criando essa certa admiração, você vai criando essa confiança, mas acho que quando parte da pessoa que ela já tem alguns certos limites, que ela consegue até certo ponto, e ela consegue enxergar aquilo que ela não sabe, então ela sabe o que ela sabe também o que ela não sabe, acho que mostra, putz, um certo tipo de admiração, enquanto eu estou falando muita palavra confiança, que para mim é a mais importante, assim, para achar um sócio. De, putz, uma certa confiança no nível, ó, podemos chegar até aqui se a gente tiver esse time, eu e você. Agora, se a gente quer chegar até aqui, um ponto acima, precisamos chamar mais essa pessoa, esses especialistas para ajudar a gente. Então, putz, acho que ao longo do tempo eu fui entendendo que você precisa ter um certo tipo de relacionamento com o seu sócio, que não é só de confiança, não é só de admiração, não é só de alinhamento, mas é um mix de tudo. E no final você tem que saber tudo que ele sabe e que ele não sabe também, ao ponto de você falar, pô, chegou um projeto novo, chegou algum problema novo, eu não sei resolver, ele não sabe resolver, porque eu já sei que ele não sabe resolver, então para eu tomar a decisão sozinho, eu vou chamar um cara externo. E se tiver esse processo de, putz, deixa eu ver esse problema aqui, deixa eu ver com ele se ele sabe resolver. Aí você começa a ver, você perde 2 dias tentando resolver, você fala com ele, perde mais 3 dias ele tentando resolver, vocês dois vão resolver juntos perdendo mais 3 dias. Aí já passou 10 dias e a gente sabe que, pô, 10 dias tem coisa pra caramba pra fazer, né? Ô, Rafa, uma coisa curiosa de tudo que você falou e que eu lembrei da minha época de VC, no começo da carreira, você tendo que lidar com muita gente mais experiente, tendo que avaliar a capacidade deles é algo muito curioso, né? Então, eu lembro de um deck, uma conversa que eu trouxe, que eu fiz com um founder, e era uma pessoa assim, era uma startup de geolocalização e de dados, e o cara tinha PhD fora do Brasil nisso e caiu para mim avaliar. E eu falei, meu, eu tô na faculdade, tô tendo que falar com um cara infinitamente mais experiente do que eu, e eu tive que engajar na conversa e conduzir ali. É, a minha pergunta para você é: você teve que lidar com gente muito, muito mais experiente que você, muito mais velha, tanto em SoftBank, tanto em Upload, no começo de carreira, como sendo VC, tendo que avaliar ali. A minha pergunta é: como, como que era essa relação com gente mais velha? O que você aprendeu? Quais foram os passos que você usou para, conseguir ganhar confiança no que você estava fazendo de, meu, eu sei avaliar esse negócio por mais experiente que o cara seja e para ganhar o respeito das pessoas de, cara, eu sei o que eu estou fazendo por mais que eu seja novo. Como foi esse processo de VC dentro de carreira lidando com gente muito experiente assim? Não, Pepe, eu vou até dar um step back para Stone. Acho que isso eu comecei a perceber muito dentro da Stone, que eu entrei muito jovem, estava no quinto semestre da GV, e eu acabei entrando num time que era de M&A, expansão internacional, que foi um time que acabou se desmanchando depois de um pouco, curto período de tempo. Eu acabei migrando para esse time do Augusto, que era um time bem enxuto, eu, um associate e o Augusto fazendo vários projetos diferentes dentro da companhia.
E acho que a partir de lá eu já comecei a ter algumas interações com pessoas muito mais sêniores, muito mais velhas, muito mais experientes. Eu comecei, acho que esse foi um dos grandes aprendizados que eu tive dentro da Stone, né? Putz, como saber lidar com esse tipo de pessoa, como saber preparar materiais, como saber ter esse tipo de relação, né? E que eu quero dizer com isso é ter essa maturidade de, putz, muitas vezes você não vai ter uma pessoa puxando você, muitas vezes você não vai ter aquela mão, um chefe seu falando, pô, deixa eu pegar na sua mão e faz isso, aquilo. Você tem que muito desvendar, e que o Augusto falava muito, é, putz, quebrar paredes, né? É você contra várias paredes, você vai ter que ir pintando nessas paredes, que são paredes em branco, você vai pintando, desenhando, tá errado, bateu na parede, quebra, constrói de novo, quebra, constrói de novo. Então acho que foi um dos grandes aprendizados que eu tive, que eu levei até para o SoftBank para Upload depois, foi justamente durante os pitches que eu acho que eu percebi essa maior, até benefício, né? Eu acho que qualidade é a melhor maneira de descrever. Mas, putz, os primeiros pitches, assim, eram super complicados. Eu lembro até hoje de dois, três marcantes para mim, que até vou dar de exemplo aqui, mas, pô, tinha os pitches de 40 minutos, uma hora, assim, que a gente marcava. Passava 15, 20 minutos e falava, pô, ele já me explicou, não tenho nenhuma pergunta aqui. Eu entendi, mas não entendi aquela situação que fala, pô, eu sei o que eles estão fazendo, mas da mesma maneira eu não tenho certeza se é isso que eles estão fazendo. E você fica receoso de perguntar, porque você não quer passar por uma impressão, pô, não sei de nada, não entendi nada nos últimos 20 minutos que você falou. Então você fica com aquela pressão. E o pior de tudo, você fala, pô, tô com uma cara de estagiário aqui ainda, sou estagiário, então ele vai saber que eu não sei de nada. Então você fica, a pressão só começa a subir, a barra nunca baixa e só vai subindo, subindo, subindo. Mas eu acho que, putz, é no ponto de você chegar e falar, bom, entendi, ele falou isso, vamos encaixar em umas caixinhas, então, pô, essa aqui é a estratégia, esse aqui é o produto que ele vai fazer, essa aqui é a estratégia de go-to-market que ele vai fazer, essa aqui é o cap table que ele tem. Desses, eu sempre gostava de embaralhar nessas três caixas principais. Eu tinha uma quarta de mercado, mas eu sempre validava depois da conversa, nunca na conversa. Então, uma maneira que me ajudou a fazer isso é, putz, deixa eu separar todo esse montante de informação em três buckets, e desses três buckets eu vou tentar reconhecer algum padrão que eu já vi em algum outro pitch, para daí fazer minhas perguntas. Então, eu acho que vem muito dessa questão de putz, treinamento e depois confiança. É o que você falou, confiança em si mesmo. Essa questão da confiança, vou dar meu exemplo, mas veio muito de uma transição da Stone para 39A, quando decidi sair da Stone para um fundo menor. E, putz, quando eu fui falar com meu pai falou, pô, você vai sair de uma empresa enorme, a Stone na época valia mais de 100 milhões de dólares, estava na Nasdaq, tinha acabado de fazer IPO. Eu falei, pô, você vai sair de uma empresa enorme para ir para um fundo pequeno? Aí, a 39A não, pô, não acho que é pequena, mas estava no início ainda, quando eu decidi entrar. Foi exatamente isso, pô. Foquei, pesquisei os sócios, pesquisei as pessoas que estavam lá, falei, pô, essas pessoas eu confio 100%. E hoje, 39A se transformou no que é hoje, uma venture builder, pô, de enorme respeito, com vários exits já. Então, eu acredito que, pô, é uma questão muito de treinamento e saber aquilo que você está pesquisando. Você sempre erra, né? Acho que isso foi uma coisa que eu entendi na Stone. Você vai errar, você vai pintar uma parede, vai ter que refazer essa parede, vai ter que quebrar e reconquistar, depois reconstruir. Acho que pode chamar de Odete aí, como o sócio do Upload falava, chama do que quiser, mas no final acho que tudo passa de treinamento, repetição, treinamento, repetição, treinamento, repetição, até o ponto que você fala, pô, consegui entender, sei fazer isso. É, eu acho que eu tenho um ponto aqui para trazer, Buca. Você acabou de comentar que durante os pitches você gostava de aprofundar em algumas coisas específicas. O go-to-market, que a gente leva bastante, e um papo que a gente tinha tido em off era sobre reconhecer esses padrões que você vê dentro do seu dia a dia ali no, trabalhando para uma venture capital. Então, você consegue trazer um pouquinho de ensinamento sobre esse reconhecimento de padrões? Qual que é a sua visão sobre isso? Sim, pô, então, eu sempre enxerguei Venture Capital como, assim, a primeira vez que eu fui trabalhar em Venture Capital, eu vi como um bicho de sete cabeças. Falei, caramba, muita coisa nova aqui, como eu vou entender todos esses pitches? Principalmente real estate, você vê um volume gigantesco de deals, né? Você acaba se perdendo um pouco, você pode acabar se perdendo um pouco no começo. Mas conforme você vai analisando, você começa a ver que é uma indústria de reconhecimento de padrão. O que eu quero dizer com isso? Muitas das teses vão enfrentar os mesmos problemas, né? Então, eu vou dar, acho que, dois exemplos bem mais claros que vai conseguir tangibilizar. Uma tese para servir SMBs. Então, vamos supor, um software de contabilidade que vai servir vários nomes and pops, vários lojistas aqui em São Paulo. Pô, em São Paulo você tem um volume enorme de lojistas pequenos, de mom and pop, você tem uma diversificação desses lojistas em relação ao setor, tamanho um pouco menor, porque a gente está falando de pequenos lojistas, mas de
setor, produtos vendidos, mas todos precisam de contabilidade. Qual o principal problema desse produto? Vai ser a distribuição, porque você tem que ter um alcance muito grande, e além de ter um alcance muito grande, você tem que ter uma conversão para eles comprarem seu software, né? Então, você tem aí dois desafios de distribuição dentro de go-to-market, que são os principais desafios para quem decide empreender ou decide vender produtos para SMBs. Então, você tem esse é um dos principais exemplos que eu acho que dá para tangibilizar. Acho que putz, um outro exemplo legal que dá para você ver de reconhecimento de padrão é justamente de startups que acabam de fazer rodadas. Acho que se a gente acabar vendo as notícias, grande parte das startups que fizeram as rodadas em 2021, 2022 passaram por layoffs em 2022, 2023, dependendo aí quando fez a rodada. Então, você começa a perceber que você tem um padrão de, pô, o pessoal tem um erro comum. Você levanta a rodada, acaba contratando mais gente do que necessário, faz um layoff e aí reorganiza a companhia. Então, você percebe que é um padrão, assim, não é o padrão, o melhor padrão não é, mas é um dos padrões que acontecem em diversas startups, em diversos momentos, aí que elas fazem rodadas. Então, eu acho que conforme você vai vendo mais pitches, você vai identificando essas teses, você vai vendo que são alguns padrões que você pode reconhecer em diferentes produtos, em diferentes teses, em diferentes investimentos, mas são sempre problemas de go-to-market, ou você pode ter algum problema de cap table, ou você pode ter algum problema de tamanho de mercado. Então, eu só acho que vou finalizar aqui com um último exemplo. A gente acabou vendo uma startup de marketing, um software de marketing que era super interessante. A gente gostou super do fundador, gostamos da tese, gostamos do produto e tudo mais. Só que era um produto de marketing que as empresas não estavam preparadas ainda para ter esse produto. Então, um produto de ABM, onde já tinha um tamanho de mercado limitado até pelo fato de que as empresas não estavam preparadas para atribuir esse novo modelo de marketing dentro delas. Então, pô, você começa a ver um outro reconhecimento de padrão. Qual é o timing desse mercado? As pessoas estão prontas, as empresas estão prontas para esse tipo de produto? Então, acho que a partir daí você começa a falar, pô, então você tem alguns reconhecimentos de padrão que eu dei de exemplo aqui. O primeiro, de go-to-market. Então, todas software de SMB vai ter esse problema? Não, não necessariamente, mas talvez a grande maioria vai enfrentar esse problema sim. Todas vão ter layoff? Não, mas a grande maioria pode passar por um layoff. E todas não vai ter um time certo? Obviamente não, mas é um padrão comum de você encontrar em várias startups que estão inovando. Ô Rafa, um outro ponto que eu estava pensando enquanto você estava falando, que é muito interessante notar como esse tipo de conhecimento de VC você acaba desenvolvendo por ver ou por ter isso de outras pessoas que vão te ensinando e vão passando isso para você, que isso acontece, que você pode observar esse tipo de coisa acontecendo, ou que muito provavelmente é predictable de alguma forma, porque eles já viram acontecendo apesar de você não ter visto. Então, eu concluo a partir disso que durante toda a sua carreira, seja Stone, Upload, SoftBank, você sempre teve que lidar com gente mais velha, mais experiente, como gestor e como líder seu ali dentro da área. O que tem muitas coisas que se desencadeiam a partir disso, seja a forma como você tem que se portar, a velocidade de aprendizado, e muitas coisas ali que, por estar lidando com uma pessoa muito mais experiente, você aprende, mas você também, consequentemente, tem de responsabilidade. A minha pergunta para você é, se isso aconteceu com você, de ter que lidar com gente mais velha, como isso foi bom no sentido de desenvolvimento, aprendizado, quem foram essas pessoas, o que você aprendeu, se desenvolveu ou teve que desenvolver de responsabilidade muito rápido e muito cedo na sua carreira, desde que você entrou em VC, na Stone, enfim. Conta um pouquinho de como foi esse processo de ter mentores nessa sua jornada e quão importante isso pode ter sido. Assim, de cara, falar que é super importante, uma das coisas mais importantes. Como o Nick comentou no primeiro episódio, pô, de sempre estar próximo de pessoas boas, eu acho que até considero um pouco de sorte, né? Muita gente fala, pô, não é sorte, foi dedicação, mas eu considero um pouco de sorte que eu tive mentores muito, muito, muito bons, que eu ainda tenho contato com eles, que me ajudaram na minha carreira inúmeras vezes, e assim, coisas que eu nem consigo descrever da maneira que eles me ajudaram, né? Então, tenho cinco mentores principais, que putz, são os três sócios do SoftBank, Rodrigo, Michael e Norberto, que me acompanhado durante um bom tempo, o Gustavo Rocha, que foi sócio na 39A, e o Augusto Lins, que era meu chefe na Stone. E acho que assim, desde o começo, uma das coisas que eu mais tive que aprender, com que eu aprendi com eles, foi ter maturidade, né? Então, você ter essa maturidade primeiro na Stone de fazer acontecer. Então, isso é uma coisa que eu aprendi muito do começo. Pô, você tem algum problema, vai e faz acontecer. Se você não consegue resolver,
faz qualquer coisa para resolver. Então, eu gosto sempre de dar exemplos, então, por isso que eu sempre dou muitos exemplos. Mas, putz, uma coisa assim, um exemplo bem bobo esse, bem bobo, a gente estava num evento no Augusto, e o evento não conseguia entrar, a gente não conseguia entrar no evento online do Chile, a gente estava em São Paulo, a gente precisava entrar porque ele tinha que apresentar Stone lá pra uma conferência. Putz, não tinha o que fazer, não tinha o que fazer, eu estava em casa em São Paulo, estava em casa, ele estava no escritório não, ele estava na casa dele no Rio de Janeiro, e, pô, não consigo entrar, eu que tinha feito o registro, nossa, aquela confusão toda aos 45 do segundo tempo, preciso entrar. Tá bom, ferrou. Vou ter que dar algum jeito aqui. Fiquei uns 10 minutos na internet procurando quem que era o organizador da conferência, descobri que era um órgão do governo estatal do Chile que estava organizando isso. Aí comecei, peguei o telefone e comecei a ligar. Liguei para uns 20 números chilenos, pô, não tá. Passou uns 15 minutos e eu percebi, teve um problema na plataforma, a gente vai começar daqui 40 minutos só. Caramba. Então, aqueles 20 minutos que você fica na preocupação, você não sabe o que vai acontecer, mas você tem que resolver o problema. Então, putz, acho que esse foi o principal ensinamento. Pô, você tem que resolver o problema de algum jeito. Vai ligar, eu fui ligar para o governo chileno para ver que raios não estava conseguindo abrir o webinar, né? Porque o Augusto tinha que estar lá para dar essa webinar. Então, eu acho que esse foi um dos grandes ensinamentos de, pô, você resolver, fazer qualquer coisa no seu alcance para resolver os problemas, né? Eu acho que essas são as expectativas que o pessoal espera de você, principalmente o pessoal mais sênior, mais velho, quando vê alguém mais júnior, sabe que você tem essa defasagem no sentido técnico, no sentido analítico, você não vai chegar lá sendo um Warren Buffett que vai resolver todos os problemas, né? Mas você pode ter aquela energia, aquela garra de querer resolver todos os problemas. É aí que eu acho o grande diferencial. Acho que, putz, um outro exemplo disso foi quando eu comecei a trabalhar no SoftBank, porque estava na 39A, o pessoal decidiu abrir o fundo early stage do SoftBank, e eles não queriam estagiário no começo. Não é que eles não queriam, mas eles estavam muito na dúvida se iam querer ou não iam querer. Pô, eu queria muito ter a experiência de poder trabalhar num fundo internacional. Então, cheguei para eles e falei, pô, vamos testar. Eu comecei a trabalhar um pouco com software, comecei a fazer algumas coisas. Passei 2 meses trabalhando, até não sei se eu posso falar isso, mas até que de graça, assim, né? Foi um teste, assim, um período que eu não recebia. Mas eu decidi apostar, decidi correr esse risco para falar, pô, vou entregar o melhor de mim, porque eu acho que vai ter alguma coisa boa lá na frente, vou conseguir conquistar um espaço lá na frente. Então, acho que, assim, acho que esses aprendizados de você fazer acontecer muda muito. Isso que você falou, Tom, de estar próximo de pessoas boas, queira só dar um double point nesse ponto que você falou, que o Nick também comentou no último episódio. Pô, acho que isso foi um grande diferencial para mim, porque estar próximo de pessoas que eu considero muito fora da curva me fez querer ser mais fora da curva, eu quero dizer, me interessou mais a estudar, me motivou mais a procurar as coisas que eu quero. Então, eu acho que isso dá um ganho até de energia que é super relevante para quem quer conquistar esse upstep na carreira e quem quer ultrapassar essa barreira na carreira, né? Então, eu enxergo muito que, putz, você estar próximo de pessoas boas, principalmente pessoas que já são pessoas fora da curva e têm uma experiência relevante para compartilhar com você, é um game changer total de você ter esse aprendizado analítico, que a gente é júnior, muitas vezes a gente falta um pouco, mas também tem esse outro lado mais, não é político, mas acho que é um pouco mais de energia, de garra, de vontade, você acaba pegando dessas pessoas e acaba incluindo em você, né, de, pô, querer fazer acontecer também. Não sei se eu Legal. abrangi muito aí, Tom, a pergunta. Não, animal, animal. Acho que tem uma frase do Paul Graham que eu gosto muito, que é: se preocupe muito com as pessoas que você trabalha, porque eventualmente você vai parecer muito com elas. E se você quer se tornar um outlier em qualquer field, em qualquer área, você precisa estar do lado de gente outlier também. Já enganchando em outra pergunta, inclusive, que eu fiz para o Nick na primeira, que queria ouvir tem uma coisa muito interessante que eu penso no começo de carreira, é how to spot oportunidades e talento cedo. Porque, trazendo de volta para o reconhecimento de padrão, quando você está muito cedo na sua carreira, você não viu muita coisa a ponto de falar, meu, identifiquei isso, consequentemente, isso vai acontecer, ou isso aqui vai ser um outlier, ou essa é uma pessoa muito boa, por não ter muito repertório. E uma coisa que eu tô vendo de padrão é que tanto eu me considero de spots, early talent ou boas oportunidades, o Nick, pelo que você está falando e pelo que eu te conheço também, você mandou muito bem nisso. Acho que é legal depois o Nick trazer o ponto de vista dele de volta complementando o Buca, mas a minha pergunta é, o que você procura em pessoas ou em oportunidades que você fala, it's worth it?
Porque também a gente tem um custo de oportunidade, meu, eu não vou me jogar em qualquer buraco, eu quero crescer, quero ser impulsionado pelo lugar que eu tô e pelas pessoas que eu tô na minha volta. Como que você spot esses lugares que você fala, meu, eu vou gastar meu tempo aqui, eu vou investir minha energia, porque isso vai me dar um ROI, vai me leverage desde o começo da carreira, mesmo sem ter aquele repertório de olhar e falar, meu, isso aqui vai dar certo. Como que você faz isso? Essa é uma pergunta muito boa, porque eu fiz uma pergunta muito parecida para um dos sócios da Prod antes de eu sair de lá. E, assim, uma resposta muito parecida que ele me deu é: não tem resposta, mas eu vou dar uma resposta melhor do que essa, com certeza. Eu acho que, putz, eu principalmente pensava muito que era tudo muito preto no branco, né? Vai dar certo, vai dar errado. Putz, deu, não deu. Eu acho que tem uma camada cinza que, quando a gente é jovem, principalmente, putz, a gente que é super ansioso, quer ver as coisas acontecendo, principalmente que gosta de inovação, que quer ver a mudança, quer ver o movimento, a gente esquece um pouco dessa camada cinza que as coisas têm seu tempo para mudar, né? As coisas têm que dar tempo ao tempo. Então, eu acho que isso é um grande diferencial para você identificar a oportunidade, né? Eu fui perceber isso um pouco mais cedo, assim, um pouco mais recente. Mas, de novo, dando outros exemplos, né? Você acaba percebendo para você conseguir identificar uma oportunidade, você tem que ter muita confiança que aquilo é uma coisa que vai gerar resultado. Quando a gente é novo, você não consegue ter muita confiança de, putz, aquilo daqui 5 anos eu vou conseguir ter um resultado super magnífico aquilo. Mas eu acho que você tem que estar confiante o suficiente para tomar aquele risco, né? Então, de novo, vou usar o exemplo da 39A. Putz, saí da Stone, a 39A era um fundo que estava acabando de começar pelo Gustavo Rocho. Qual que foi o meu pensamento de ter a confiança de que, putz, aquele lugar vai me trazer diversos benefícios? Pô, é um fundo de investimento que eu quero trabalhar num fundo de VC, pô, já é um caminho, um ponto positivo. Então, comecei pelos pontos positivos. É o maior fundo mais reconhecido? Não. Então, não é um ponto negativo, mas é um ponto a ser considerado. Aí você começa a fazer uma listinha de pontos negativos e positivos, e o que eu acabei tirando de conclusão, né, só para simplificar. Pô, no final, por mais que seja um fundo novo, seja um fundo incipiente, não tenha tantos ativos assim no portfólio, você tem pessoas lá dentro que têm muitas conexões e que conseguem alavancar esse fundo de uma maneira muito rápida. Então eu comecei, pô, eu não vou pelo fundo, não vou pela instituição, mas vou pelas pessoas que estão dentro dessa instituição. Então foi aí que comecei a criar mais confiança dentro da 39A. Então eu acho que você tem caminhos para entender, pô, onde você vai ter essa confiança, onde você não vai ter essa confiança, para você identificar essas oportunidades. Eu acho que sem ser esses caminhos, para você ter esse senso de, putz, isso é uma oportunidade, isso não é uma oportunidade, muito honestamente, só testando para saber, né? Então, pô, vou dar um outro exemplo agora. Eu fui para consultoria, posso depois explicar um pouco mais o meu racional de por que ir, por que não ir. Mas certo ou errado, não sei onde vai me chegar a isso. Se eu vou querer virar um consultor daqui 10 anos, se eu vou querer empreender daqui 2, daqui 6 meses eu vou largar tudo e falar, pô, não é nada disso que eu gosto. Mas eu acho que tem que ter esse risco de, pô, eu vou arriscar porque me parece que faz sentido. Eu fiz minha análise, meus pontos positivos, meus pontos negativos. Me parece que isso aqui nos próximos 5 a 10 anos vai me trazer mais pontos positivos. Então eu vou testar. Eu acho que se eu testar aqui 6 meses, 12 meses, eu vou conseguir ter uma experiência de falar, putz, deu certo ou não, não é isso para mim. Mas eu acho que você tem que estar preparado para testar uma vez que você tenha alguns pontos positivos claros. E só para finalizar aqui, não acho que também adianta você fazer aquela lista, pô, isso aqui vai mudar minha carreira agora, eu vou trabalhar aqui, eu vou criar isso aqui que vai ser um game changer. Dificilmente, eu acredito que dificilmente isso vai acontecer, por isso eu gosto de fazer um range menor, tipo, 5 anos, acho que é um range bom para falar, pô, nos próximos 5 anos dá para acontecer isso. Nos próximos 10 já fica um pouco mais complicado porque tudo muda. Mas eu queria também ouvir um pouco do Nick, que eu sei que ele tem bons pontos aí. Boa. Conectando com o que você acabou de falar, tem uma frase bem legal do Steve Jobs, se eu não me engano. Mas ele fala para você, quando você vai enxergar alguma tese, você tentar. E, na verdade, é um modelo mental, você tentar imaginar o que daqui 5, 10 anos não vai ser alterado na indústria. Então você consegue trabalhar em coisas que não vão ser disruptadas no futuro. E enfim, acho que do meu lado aqui, para falar algum ponto, o que eu penso muito para spot talent, para conseguir reconhecer quem tem talento, é usar bastante a minha intuição. Então, o Tô, ele tem a newsletter dele, ele escreveu recentemente esse post sobre being emotionally invested. Então, você tem que ter uma intuição muito apurada e seguir o que sua emoção fala. E no sentido que
E o que eu tento fazer? Encontrar pessoas que têm uma obsessão similar à minha. Então, no meu exemplo, seria uma pessoa que trabalha na indústria de jogos, num setor específico, e meio que uma pessoa que está anos à minha frente, e estudar o que essa pessoa faz. Então, se a minha emoção fala que, beleza, isso aqui que ela está fazendo agora é um insight, nunca tinha pensado nisso antes, ou pontos de interesse sobre essa pessoa, eu consigo enxergar, ou pelo menos compreender, puramente porque minha obsessão também é alinhada com a obsessão que ela tem, por mais que ela já esteja anos à minha frente. Então, tá do lado de pessoas também, acompanhar pessoas com obsessões similares. Quer falar alguma coisa, Rafa? E até eu queria só te complementar nesse ponto que você falou, Nico, porque eu achei muito que você falou da intuição. Eu acho que, pô, é um ponto que eu esqueci de comentar, mas é exatamente isso. Você ter a intuição e você ter a confiança, pô, de que aquela pessoa certa faz muita diferença. Eu acho que confiar na sua intuição, né? Isso que eu quero passar, que é super importante, né? Então, de novo, outro exemplo, desculpa aí que só dou muitos exemplos, mas para ficar mais tangível, pô, estava tendo um processo seletivo numa boutique de investimentos de alguns amigos meus que eu conheço, e eles estavam entrevistando alguns estagiários, analistas, e teve algumas duas, três entrevistas que eles comentaram comigo, falaram, pô, mas o cara era bom, inteligente, mas eu nunca vi aquela pegada dele, aquela energia dele, enquanto tinha um outro estagiário que eles conversaram, foi unânime, os três falaram, putz, esse outro estagiário que a gente conversou agora não é o melhor analiticamente, a gente fez perguntas, ele errou as perguntas que a gente fez, mas foi o único cara de todo o processo seletivo que chamou todos os sócios, todos os analistas, todos os estagiários dentro do LinkedIn. E você percebe que, putz, essa minimamente, tipo, ele mandou o quê? 10, 15 mensagens no LinkedIn, deve ter gasto uma hora do dia dele, e fez uma diferença enorme dentro do processo seletivo que ele fez. E assim, só para concluir a história, ele foi contratado, deu super certo na boutique, pô, super, super certo. O que eu quero dizer com isso? A intuição desses meus três amigos que estavam fazendo o processo seletivo, no final estava 100% certa. Porque outra pessoa, que talvez possa ter passado, talvez não tinha um fit cultural coisa com a boutique, alguma coisa assim. Então, essa questão tipo, de ter a intuição e você admirar a pessoa, acho que são pontos super relevantes que o Nick trouxe aí, que eu só queria double down, que é bem importante. Boa. Ô, Rafa, outro ponto que eu quero trazer hoje de você, tem algo muito interessante que eu li recentemente do Sam Altman, da OpenAI, que ele cita como quase delusional self-belief é um traço muito importante na hora de você construir algo grande. Porque às vezes você tem poucas evidências que te provam que você consegue, mas mesmo assim você tem que comprar a sua análise, igual você falou, na hora de tomar uma decisão e ir para algum lugar, ou tomar uma decisão que você consegue lidar com aquele desafio, mesmo sem ter muitas evidências prévias que você consegue. E também é algo que, honestamente, eu vejo de pattern recognition quando a gente vai falar com gente boa, e conhecendo a gente aqui é algo que eu vejo muito claro, assim, e mesmo sem ter a evidência que você consegue lidar, e no final das contas descobrir que você consegue lidar. Como que você foi ganhando esses traços ou desenvolvendo essa confiança para se sentir mais calmo em situações que te colocam no fogo e situações que você fica desconfortável, às vezes inseguro, ou se perguntando, cara, será que eu consigo lidar com isso? É um desafio talvez muito grande. Como é que foi desenvolvendo isso para você de eu tenho esse self-belief e eu acredito que, cara, me manda no meu peito que eu vou dominar e sair jogando. Como é que foi isso? Foi complicado. Honestamente, falar que foi complicado. Não foi difícil até desenvolver isso. Acho que, putz, primeiro começou dentro da Stone, onde eu fui apresentar um primeiro projeto, acho que até já tinha comentado com vocês em off. Mas, putz, fui apresentar um primeiro projeto, fiz lá um one-pager, um PPT, assim, feio. Posso falar honestamente que ele trouxe esquisito, né? Um negócio bem feio. Putz, apresentei lá, ninguém deu muita bola, acabou o assunto. Depois eu falei, caramba, eu fiz um maior trabalho aqui, gerou em nada, né? Que decepção, né? Pô, que frustração. Passou uma semana, participei de outra reunião, um pessoal mais velho foi apresentar um outro PPT, pô, 50 páginas, né? Um monte de coisa. Eu falei, caramba, isso aqui é uma apresentação, né? Então, eu acho que foi muito que eu falei de prática e consistência, de você realmente praticar aquilo que você quer aprender, né? Então, putz, eu vi que eu estava realmente cru em análise em PPT dentro da Stone. Fui atrás, eu comecei a dar uma robustez mais nas análises, apresentava mais PPTs, pedia para as pessoas me ajudarem. Então, eu acho que, putz, a parte de treinamento é muito importante para você conseguir criar essa autoconfiança, né? Acho que um outro exemplo que fica muito claro é o pessoal da
quando eu estava no SoftBank, o pessoal sempre me deu muitas oportunidades. Um dos primeiros investimentos que a gente foi fazer, a gente tinha nosso IC, o Investment Committee, eles sempre deixavam eu participar também e falavam para eu apresentar para o próprio Marcelo Clori. Falou, pô, apresenta aí nosso pitch, a tese que a gente fez. Eu falava, acabei de entrar aqui, vou apresentar para o dono do SoftBank praticamente uma tese de US$ 2 milhões. Não tenho nem sei por onde começar, né? Nem sei, eu vou falar oi ou não falo oi? Eu falo bom dia quando começa a call ou não falo bom dia? Você começa a fazer as perguntas mais básicas. Eu levanto quando eu vou falar ou fico sentado na mesa? Então, putz, eu acho que assim, no começo, eu lembro, eu fui fazer essa primeira apresentação pro Marcelo, pro Michel, todo mundo lá do IC, travei. Falei 30 segundos, eu travei lá. Aí o pessoal começou a olhar pra mim, eu fiquei com uma cara assim de, putz, não sei mais o que falar. Os sócios pegou o gancho lá, continuou a apresentação. Mas chegou, putz, fiz a segunda, e assim, isso foi uma coisa que o pessoal, os sócios da Plunge me mostraram muito, né? Pô, você errou, na Stone também aprendi muito isso, você errou, não adianta ir lá para baixo, errou, fui na segunda apresentação, fiz de novo, travei na segunda apresentação de novo, na terceira, fui lá, travei na terceira de novo. Até o ponto que, pô, chegou uma hora que eu apresentava lá no IC como se fosse qualquer apresentação, né? Não mudava nada eu estar apresentando, não só estar apresentando, porque chegou num ponto que eu já tinha confiança que eu podia fazer aquilo. Não, acho que vem muito nessa camada cinza que eu falei, que não é tudo preto no branco. Mas tem uma camada cinza aí que você vai aprendendo dentro dessa camada, pô, você vai se desenvolvendo, e essa confiança acho que é mais uma consequência do que uma ação. Então, conforme você vai tendo outras ações de treinamento, você vai trazendo essa consequência de, putz, joga no meu peito que eu vou fazer. Eu acho que também tem um outro ponto que para mim foi o que eu considero o meu diferencial, que eu acho que é por isso que eu consegui chegar até onde eu cheguei, que é a questão de, putz, não estar confortável se eu não conseguir entregar a solução. Então, pô, qualquer problema que eu tenho, eu vou ficar até, posso virar à noite, pode ser sábado, 3 da manhã, tô numa baladinha, assim, eu vou sair porque ninguém me ligou para resolver algum problema, eu saio e vou resolver o problema às 4 da manhã. Eu lembro até hoje, pô, uma amiga minha do SoftBank, que a gente estava trabalhando juntos, eu estava voltando da Argentina de uma viagem e eu ia para Belo Horizonte visitar uma startup no dia seguinte. Eu ia ter, eu ia chegar em Guarulhos 2 da manhã e ia viajar 7 da manhã em Congonhas. Então eu ia ter, putz, 2, 3 horas em casa. E essa amiga minha estava com dificuldade de fazer alguns gráficos para apresentar na segunda-feira para um time lá do Soft. Pô, cheguei 3 da manhã em casa, não teve outra. Abri o computador, fiz lá os gráficos e no dia seguinte dormi 1 hora e fui para BH. Então acho que tem essa questão de, putz, você ter a pegada, pô, conta comigo que eu vou estar lá para resolver o problema, independente de qualquer coisa. Animal, animal. E uma coisa que você citou aí que eu achei muito interessante é essa capacidade de estar do lado de gente que está disposta a te ensinar e que tem a paciência e em algum momento isso se conecta com o momento de carreira que você está hoje, que é de consultoria e tal, na Integration, para conectar isso aqui, já indo para o final do podcast. Por que essa decisão de ir para consultoria? De qual foi o seu racional por trás? Como você acha que isso te conecta e te dá um leverage, talvez nos próximos passos? Ou como que você chegou até esse raciocínio de, cara, esse é o meu momento de carreira e é aqui que eu quero gastar e investir os próximos anos da minha carreira? Como é que foi esse processo de tomada de decisão? Foi um processo longo, não vou mentir, então, eu tenho conversado com os sócios da Upload desde o começo do ano, então praticamente 6 meses aí que eu venho instigado eles me instigado também sobre possibilidades de carreira dentro do mundo de Venture Capital. E assim, eu sou um dos maiores fãs da carreira de VC, então eu só tenho coisas boas para falar. Mesmo eu tenho saído, eu gosto muito do mercado, da dinâmica, tudo mais. Mas, putz, eu vinha muito conversando com eles sobre o skill set que se aprende dentro do mundo de Venture Capital, o skill set que eu gostaria de aprender, se eu estava alinhado com aquilo, né? E também sobre as outras oportunidades que eu queria testar, né? Então, eu sempre tive a vontade de empreender, eu queria muito empreender e um dos motivos de eu ir para Venture Capital é o fato, pô, vou conhecer muitos fundadores, vou conhecer muitos modelos de negócios, vou entender o que é empreender. E na realidade, por mais que você tenha uma certa parte disso, você não aprende a empreender efetivamente, né? Acho que você tem outras oportunidades que podem te dar um maior aprendizado para quem quer efetivamente empreender. Então, eu vinha conversando com eles, eu passei 3 semanas também, uns 2 meses atrás, em São Francisco, tendo várias reuniões, entendendo o que eu queria de carreira, se eu queria empreender, se eu não queria empreender, se eu queria trabalhar em empresas, se eu queria trabalhar em empresa de tecnologia como Google, Amazon, alguma coisa assim, ou se eu queria para uma startup, ou vou para o mercado, voltar para o mercado financeiro para investment banking, muitas opções, né?
Então, putz, eu fui conversando com muitas pessoas de diferentes áreas, pô, mercado financeiro, startup, fundador, investidor de VC, investidor de private equity, e a minha decisão foi muito baseada no skill set que eu queria aprender e naquilo que eu queria tomar de decisão para mim no futuro. Então, depois que eu saí de VC, eu fiquei muito na dúvida eu estava muito na dúvida quando eu estava em VC, o que eu queria fazer, se eu queria continuar seguindo a rota de investidor ou se eu já estava preparado para empreender, que eu sinto muito que tem uma questão de putz, timing e preparação. Pensei muito em empreender, falei, pô, acho que consigo empreender agora, mas depois de muitas conversas eu achei que, putz, eu não tenho o setor ideal ainda, eu não tenho um problema que eu quero resolver ainda, eu tenho muitas dúvidas que eu acho que, putz, talvez eu gastaria muito tempo em coisas talvez mais básicas de empreendimentos que não seriam o melhor tempo gasto agora, hoje em dia. Eu falei, pô, quais são meus outros caminhos, então, que eu gosto? É investimentos, adoro investimentos, mas eu vejo um certo, não um problema, mas certas dificuldades de você começar essa carreira em um fundo de venture capital. Acho que muito relacionado ao skill set que você tem, esse reconhecimento de padrão quando você não tem experiência, fica muito mais complicado. Então, talvez uma pessoa que tenha minimamente experiência vai conseguir subir essas escadinhas de VC muito mais rápido que você, pelo reconhecimento de padrão que ele já tem. E também ele vai conseguir agregar muito mais valor no portfólio. Isso era uma coisa que eu sentia muita falta. Eu sentia que eu agregava valor, mas era um valor muito mais de analista, como, putz, vou fazer essa análise para você, deixa eu fazer esse cálculo de tamanho do mercado. Ou uma consultoria mais simples, né? Então eu sentia a falta de, pô, realmente falar, pô, deixa eu te apresentar um cara ferrado nisso aqui, ou deixa eu te fazer essa solução ferrada, vai efetivamente mudar você do 0 ao 100 ou do 0 ao 10, né? Eu não conseguia trazer isso no portfólio. Então eu sentia muita falta disso e conversando com as pessoas eu percebi, putz, a consultoria pode talvez me trazer uma pegada diferente daquilo tudo que eu estou esperando, daquilo tudo que eu estou vendo, né? Então, dentro da consultoria, qual que foi o meu racional? Pô, eu quero empreender, mas eu não sei que setor, que área, que problema eu quero resolver. Onde é um lugar que eu vou ver muitos problemas, diferentes problemas, eu vou estar rotacionando em diferentes áreas até identificar qual setor eu gosto mais. Putz, consultoria e investment banking. São duas vertentes que você acaba vendo muitos setores e entrando a fundo em muitos setores, né? Independente da área e tudo mais. Pô, então vou seguir por esse caminho. Agora, eu quero resolver problema. Eu quero resolver um problema só financeiro, eu quero virar um CFO, por exemplo, lá na frente, eu quero ser um CEO lá na frente. Putz, eu gosto de números, mas me vejo mais com um CEO do que um CFO. Então, a IB já começa a ficar um pouco mais complicado porque você foca muito na parte financeira. Pô, a consultoria está cada vez ganhando mais relevância. E um terceiro ponto que para mim foi crucial, que daí foi até o motivo de eu escolher a integration dentro de todas as consultorias, pô, eu quero alguma coisa que também vai me dar a mão na massa, né? Eu não quero só ser o consultor que vai chegar lá e falar, desenhei o projeto, faz aí agora. Quero efetivamente implementar e falar, pô, vamos tirar do papel tudo que a gente desenhou e colocar em prática. E tem muito da startup, você faz isso e consultoria você acaba fazendo menos. E na integration eles têm uma pegada de implementação que, putz, eu faço uma super propaganda que as coisas que eu mais amei de lá. Então, foi uma decisão super consciente, pô, vou para a integration, para essa consultoria em específico que vai me trazer todos esses benefícios. E, assim, entrei agora, tô adorando, mas eu sinto que foi uma decisão certa para conseguir identificar, como eu falei, setores que eu gosto, problemas que eu quero resolver, e até mesmo como tirar do papel as coisas, como realmente tirar um projeto do papel e implementar esse projeto. Acho que a ideia de ir para startup me veio muito na cabeça, mas, de novo, com medo de que talvez você falou, Tom, não ter uma pessoa com tempo suficiente para me ensinar. Acho que esse também foi um ponto que pô, a consultoria vai ter. Show, show. Ra- Vai lá, Nick. Rafa, obrigado. Acho que muito legal entender os aprendizados, todas as histórias que você trouxe aqui, desde a época de startup, passou pela Stone, depois parte da Upload, SoftBank. Então, trazer esses ensinamentos para quem quer começar a trabalhar em VC. Até o wrap-up agora final, trazendo a parte de consultoria, se realmente vale a pena, ou se não vale. Então, falar um pouquinho que você está gostando. Então, de novo, obrigado. Acho que a gente queria só reforçar que para todo mundo que queira participar da Gene Mafia, a gente está com os applications abertos no site. Já tem mais de 50 pessoas que aplicaram nessas últimas 2 semanas. Então, é um grupo super novo, mas a gente quer justamente trazer jovens obcecados, curiosos, que nem o Rafa, que a gente veio trazer a história dele hoje, e se tornar mais forte aí, enfim, compartilhar aprendizados uns com os outros. Então, de novo, obrigado por trazer sua história, Rafa, e valeu! Deixa eu
Deixa eu puxar aqui, ô Nick, agradecer o Rafa também pelo tempo. A gente está gravando segunda-feira às 7h30 da manhã, quarta-feira às 7h30 da manhã. Então, obrigado, Nick. Valeu, Rafa, pelo timing aí. Obrigadão por ter topado o podcast. Não, eu que agradeço, pessoal. Obrigadão, hein? Valeu, galera. Um abraço, tamo junto. Até o próximo episódio. Show!